Essa história de que Lula não tem capacidade de articulação com o Congresso já está enchendo o saco. Como se Lula fosse um presidente amador e fosse um político amador, como o Jair Bolsonaro. E mesmo como Temer, o Lula é presidente por 3 vezes, a terceira vez agora, e está apenas com 6 meses de governo e, naturalmente, que ele tenta se articular, não obedecendo ao jogo que Lira quer colocar na mesa, mas fazendo o seu próprio jogo para escapar justamente desta pressão que Lira tenta exercer sobre o governo federal, sobre o executivo, como se fosse um primeiro-ministro. E para isso, Lula se articula num outro modelo que não foi o da articulação de Bolsonaro e outros que se ligaram às exigências do Centrão comandados por Lira. Vamos ver esta má vontade que impera na mídia oficial, na mídia da Casa Grande, na mídia das elites, como a Folha de São Paulo, como a Globo e seus conglomerados, como o SBT, como, enfim, a CNN e outros órgãos de veiculação de notícias, o Estado de São Paulo, o Globo, etc., etc., que tentam mostrar que Lula é inábil na articulação do Congresso. Logo, Lula, por favor, isto é uma estupidez. Vamos então ver como há uma contradição em termos da questão de articulação que Lula tenta promover, saindo das garras do Lira, indo em busca da sua própria forma de se articular. Lula já havia prometido que não faria articulação direta com Lira, mas procuraria líderes de bancada e lideranças dentro do Congresso para fazer uma outra rede de articulação. Vamos então olhar esta notícia, entre aspas, uma notícia de profunda má vontade que a Folha de São Paulo dá para justamente queimar a imagem de Lula como articulador político. Vamos ver. Aqui está, Folha de São Paulo. Lula expõe desarticulação ao prometer e depois tirar Codevasf de líder de Lira. Foi Ranier Bragon quem fez aqui a coluna, e ela é de 14 de junho de 2023, às 17 horas e 4 minutos, mas acho que vale a pena a gente retomar essa questão, porque esse discurso sobre a inabilidade de articulação política de Lula e seu ministério continua como se fosse uma forma de desarticular Lula na sua liderança. Aqui diz o subtítulo: cargo no Ceará havia sido prometido a André Figueiredo, do PDT, mas acabou sendo dado ao PSD de Gilberto Kassab. Aí, aqui diz o seguinte: o novo líder do bloco parlamentar do presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, foi personagem nesta semana de mais um exemplo de problemas na articulação do governo Lula. Vamos ver qual é o problema. André Figueiredo, do PDT do Ceará, recebeu a promessa de que indicaria o superintendente da estatal federal Codevasf no Ceará, mas depois afirmou a parlamentares que soube, pelo convite de posse, que o cargo havia sido dado ao PSD, partido de Gilberto Kassab. Vocês vejam, o PDT de Leonel Brizola, o PDT, que deveria ser um partido de orientação progressista, articulado com Arthur Lira, do PP de Alagoas. Olha só. Mas, vejam bem, Figueiredo vai assumir na segunda-feira 19 a liderança do bloco de Lira em substituição a Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco. PSB, Partido Socialista Brasileiro, que deveria também ser de centro-esquerda na direção da esquerda. Olha só, o PDT e o PSB envolvidos com Lira. Lira, apoiador de Bolsonaro, apoiador da direita e da extrema-direita. Esses dois partidos que deveriam estar ligados às demandas da grande parte da população brasileira. A Felipe Carreiras, PSB Pernambuco, no esquema de rodízio montado pelo presidente da Câmara para atrair legendas para seu entorno. Bem, vamos lá. Aqui mais adiante. O bloco de Lira é o maior da casa, reunindo, entre outros, por PP, União Brasil, PSB e PDT. Pode. PSB e PDT não estão apoiando o arco de alianças de Lula? E soma 174 das 513 cadeiras da Câmara. Ele foi criado exatamente em reação ao bloco paralelo, comandado pelo PSD. De quem? De Kassab. A quem se deu o cargo, porque apoia Lula. PSD, MDB e republicanos, com um total de 142 deputados, o que é um número muito importante para apoio a Lula. Lula foi eleito com margem estreita de votos e, ao mesmo tempo, viu o Congresso ser formado por uma maioria conservadora. Os partidos de esquerda reúnem apenas cerca de 1/4 do total de cadeiras na Câmara. Então, quando você junta esse quarto total de cadeiras na Câmara da esquerda com os 142 deputados do PSD, MDB e republicanos, Lula tem uma certa vantagem nas votações. Por isso, desde a transição, Lula tenta atrair uma coalizão que lhe dê uma sustentação legislativa sólida, mas tem enfrentado diversos problemas e derrotas na Câmara. Aí eles aumentam essas derrotas na Câmara, como se isso fosse uma derrota fatal. Pelo contrário, Lula tem avançado nas suas demandas em relação à Câmara, mesmo tendo distribuído 9 ministérios a MDB, PSD e União Brasil. Problemas, claro que se enfrenta, ainda mais quando Lula não está querendo obedecer às determinações do Lira, que quer ser presidente paralelo do Brasil. Há uma grande insatisfação com a articulação política, inclusive em partidos da esquerda. Uma das principais reclamações é justamente relacionada à divisão de cargos federais entre esses partidos de centro e de direita. Ora, os partidos de esquerda não podem reclamar, porque Lula fez um arco de alianças
para derrotar o nazifascismo representado pelo Bolsonaro. Quando analisamos, então, essa notícia da Folha de São Paulo, o enfoque que ela tenta dar, mostrando uma falência, uma dificuldade, um empecilho de Lula em fazer articulações na Câmara, é uma notícia que não se casa com a realidade quando a gente olha por um outro ângulo. Por quê? Porque Lula está fazendo articulações políticas por uma outra forma, que não a diretamente ligada ao presidente da Câmara, que é o que se fez desde a deposição de Dilma, que se recusou a fazer a articulação com o Eduardo, aquele presidente que hoje é um condenado pela justiça. E depois com Arthur Maia, depois com o próprio Lira, que foi o presidente efetivo do Brasil, deixando o Bolsonaro como um presidente virtual meramente representativo. Lira quer continuar esse sistema de coisas. E a grande mídia quer que esse sistema de coisas continue, para que o Lula não exerça a natural liderança que ele exerce e também pelo cargo que ele tem de efetivo presidente da República, como seu programa, que sempre é bom repisar. Contraria interesses da Casa Grande, contraria interesses das elites do país, que a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, que a CNN, que a Globo, que a Record, que o SBT, mais ou menos a Bandeirantes, fazem em favor desses grandes conglomerados financeiros, que inclui o agronegócio, que inclui os banqueiros, que inclui, enfim, uma série de aspectos da vida econômica brasileira, que quer deixar que a população continue escravizada. Precisamos bater neste ponto. Existe uma elite que quer caminhar o Brasil para a direita, para a extrema-direita, onde a exploração do povo, a submissão do povo ao capital financeiro, aos conglomerados financeiros, incluído o agronegócio, se efetive, deixando o povo na miséria, no endividamento, na pobreza, para que tenham mão de obra disponível, barata e escravizada. É só a gente observar o que hoje ocorre nas empresas, em que os empregados não têm mais hora para trabalhar, em que as pessoas recebem salários pequeníssimos, cada vez mais desvalorizados, para que haja lucro excedente nesses grandes financistas, na área de saúde, na área da construção civil, enfim, em todos os setores da nossa vida econômica e financeira do país. Então, quando se faz políticas sociais, ou quando se inclina o país mais do centro para a esquerda, para poder se fazer políticas socializantes do bem nacional, para favorecer as classes mais necessitadas, de sorte que se as promova para uma condição socioeconômica mais digna de uma cidadania, ocorre essa reação daqueles que são servos da Casa Grande, que são os nossos feitores das comunicações, dos meios de comunicação, querendo nos enganar para mostrar que Lula não é o líder que verdadeiramente ele é. E nós que somos da esquerda e que estamos nas redes sociais, você que nos assiste e concorda com as nossas ideias, temos que levar estas colocações adiante para podermos desmontar essa lógica perversa que as elites e seus apaniguados, inclusive nas redes sociais, nas mídias oficiais, nas grandes mídias de comunicação de massa, nós possamos desmontar essa lógica e mostrar esta realidade que estamos vivendo, que ainda estamos vivendo como herança do governo de Temer e do governo do Bolsonaro. E que Lula está tentando nos libertar, como possível, deste triste cativeiro que estas elites querem nos destinar. Então, vamos na luta e vamos adiante. Um abraço e até outra oportunidade.